Olá, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Herivelto Soares e vamos, a partir de hoje, dar início a uma série de mensagens mostrando que a doutrina da ressurreição dos mortos, ela não tem nada a ver com a ressurreição de corpos, tá certo? Não é a restauração de corpos físicos que Jesus e os apóstolos, especificamente o apóstolo Paulo, esteja falando, né, nos seus escritos, nas suas falas. O que acontece é a ressurreição dos mortos, aqueles que estavam no Hades aguardando o dia da ressurreição para obterem o benefício de Deus quanto à vida eterna. E aqueles que estavam em Cristo, que no momento dessa ressurreição, no momento desse acontecimento, estavam vivos, foram transformados. Então vamos em frente. Olha só, nesse primeiro vídeo eu quero apresentar a forma cronológica da profecia de Daniel, capítulo 12, do versículo 1 e 2. Esse é o texto inicial, tá certo? Aí você vai analisar para realmente passar a entender do que estamos tratando nessa série de vídeos e quando o preterismo completo fala da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos não é negada pelos preteristas completos, tá certo? Ela é entendida de uma forma que, infelizmente, nem a tradição, nem o preterismo parcial aceitam. Mas é bíblico, esse é o fato. Então vamos lá, Daniel capítulo 12, do versículo 1 e 2, o texto aqui é bem contundente nessa questão, onde denota o tempo da ressurreição. Quando ocorreria a ressurreição? Em que tempo ocorreria a ressurreição? Então, na ordem cronológica desse acontecimento, vamos mostrar os fatos que vão atestar que realmente já aconteceu, tá certo? Já aconteceu. Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2 diz: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. No versículo 2 diz: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então veja, quando é que aconteceria essa ressurreição? A ressurreição descrita aqui nessa profecia, ela ocorre em um tempo, conforme está escrito no versículo 1, em que o povo de Israel, tá certo, iria passar por um tempo de grande angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, o texto aqui é bem categórico, que vai nos levar a compreender quando se cumpriu esse evento, tá certo? Quando que o povo de Daniel passaria por uma tribulação, um tempo de grande angústia, como nunca houve na história do universo. Então, quando é que isso iria ocorrer? Temos um texto maravilhoso das palavras de Jesus, porque não são palavras de pesquisadores, né? Mas é do próprio Cristo Jesus, quando ele leva em consideração essa profecia, denotando ainda o tempo do seu acontecimento. Jesus, ele está agora diante do templo, e ele, fazendo a narrativa conforme a queda deste templo, ele fala também de que a queda desse templo estava dentro de um período em que aquele povo nunca enfrentou e jamais enfrentaria, ou seja, seria um evento que jamais foi manifesto na história da humanidade, um evento que culminaria na queda do templo de Jerusalém, a queda do próprio Jerusalém, o povo daquela geração. É muito interessante isso. Vamos ver lá em Mateus capítulo 24, palavra de Jesus. Você vai ler no contexto, tá certo? Vai entender que o discurso que está acontecendo ali é em torno da queda do templo de Jerusalém. Isso aqui todos conhecem, os parciais preteristas também conhecem muito bem, né? No versículo 21 diz:
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso relacionado à queda de Jerusalém. Então, se Jesus está falando aqui desse momento, obviamente, o que aconteceria em meio a esse evento que levaria ao caos, Jerusalém, um momento de grande tribulação como nunca foi visto e jamais haveria igual? A ressurreição dos mortos, conforme foi profetizado no livro de Daniel. E Jesus está levando em conta o mesmo acontecimento. Mais na frente, 1 Coríntios capítulo 15, poderíamos usar outros textos, né? Jesus fala aqui aos judeus, mas o apóstolo Paulo, falando aos gentios, começa também a tratar do mesmo assunto, né? Da ressurreição. E é interessante do que ele vai falar aqui aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, agora levando esse entendimento da ressurreição dos mortos aos gentios, né? Diz assim a palavra: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Preste bem atenção aqui nesse texto, né? Porque esse acontecimento que Paulo está levando em conta não pode ser descartado do acontecimento que foi narrado por Jesus referente à queda de Jerusalém, nem o que está de linha com o que foi falado por Daniel. Né? Por que não pode ser descartado? Porque a primeira epístola aos Coríntios, como a segunda epístola, elas foram escritas entre 55 a 56, né? Muito pouco antes de 70. Então, obviamente, Paulo não estava falando de um assunto descartando como se aquele já tivesse ocorrido. Porque em momento nenhum da história você vai encontrar a ressurreição do último dia, onde corpos saem do túmulo antes de 70, tá certo? Você não vai encontrar. Você vai encontrar um registro do momento da ressurreição de Jesus que não tem nada a ver com a ressurreição do último dia. Então não houve ressurreição antes de 70. Há um aguardo, por quê? Porque eles observam essa ressurreição do corpo físico, tá certo? Do corpo material, saindo dos túmulos. Essa é a expectativa frustrante do preterismo parcial, como da tradição religiosa, que faz com que nos olhe com outros olhos, achando que estamos desviando as pessoas da fé, quando dizemos que essa ressurreição já aconteceu e foi num âmbito espiritual. Então eles dizem que estamos espiritualizando tudo, mas não tem nada de espiritualizando tudo. É porque há um sentido pela qual fazemos essa afirmativa. Seguindo a raciocínio, né, o apóstolo Paulo é categórico: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, seria um acontecimento que estava tão próximo que o próprio apóstolo Paulo está levando em conta ainda o tempo de sua vida, como se ele iria se deparar com esse momento ainda em vida. Está bem claro isso aí. Aí diz mais no versículo 52: no momento, no abrir e fechar de olhos, olha que seria algo rápido, né? Um piscar de olhos, a trombeta soará, os mortos os ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que a gente entende de uma transformação? A gente entende que há uma mudança. Não tem nada de corpos saindo dos túmulos como se estivessem voltados apenas para os mortos. Como é que haveria a ressurreição dos mortos, onde todos sairiam do túmulo e aqueles que estavam vivos? Como é que seria essa transformação, né, se está no corpo físico? O apóstolo Paulo explica isso aqui muito claramente. Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então veja, o corpo daqueles que estavam vivos seriam o quê? Transformados nesse momento do retorno de Cristo, efetuando assim a ressurreição daqueles que estavam mortos, daqueles que estavam no Hades, aguardando o dia do juízo, obtendo assim a ressurreição e passando a ter a vida eterna, vivendo eternamente, como aqueles que seriam transformados, os vivos. Olha que Paulo leva em conta os irmãos do primeiro século. Está se referindo nós, os vivos, porque é necessário que
este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Se refere aos irmãos a ele. Olha só como Paulo se dirige. Não se dirige num espaço longínquo a qual ele não pudesse participar, isso ainda em vida. Isso é claro no texto, pelo amor de Deus. Não precisa ser um erudito para poder compreender isso, tá certo? Não precisa ser formado em Harvard para poder entender o que está apresentado aqui no texto. O problema é aceitar o que está escrito, porque diverge que eu tenho que desconsiderar, eu tenho que examinar para poder ver se realmente os fatos são assim. Mas isso não é tudo, tá certo? Agora apresentando fatos interessantes que denotam a questão do que Paulo está falando do mesmo evento, da mesma ressurreição que Daniel falou lá no capítulo 12, de que Jesus se refere quanto ao tempo de grande angústia como nunca houve, tá certo? Agora vamos ao texto que vai fechar com chave de ouro esse vídeo, essa primeira parte, que mostra claramente que foi em 70, sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo, que tudo que está escrito se cumpriu. Ponto final, tá certo? Tudo que está escrito se cumpriu em um tempo determinado pelo próprio Cristo Jesus, tá certo? Está atestado, a Bíblia apresenta razões para que a gente sustente a declaração que todas as profecias, que tudo já aconteceu, que não há profecias em aberto, que não há nada que possa acontecer relacionado à escatologia bíblica, porque tudo se cumpriu. Está escrito aonde isso? Pastor Lucas capítulo 21, tá certo? Pode dar piti, pode ficar com mimimi, pode ficar aí querendo atacar de todos os jeitos, querendo refutar, né, os nossos vídeos, os nossos estudos, mas a Bíblia é clara. A verdade por si só se autoatesta. Não tem como ficar encobrindo a verdade por muito tempo. Alguns incautos, né, que se deixam levar, né, alguns incautos que se deixam se levar pelos enganos, pelos erros, porque gostam desse tipo de procedimento, mas a verdade ela é clara, ela não pode ser ocultada, tá certo? E o texto final que vou fazer deste vídeo é esse aqui, Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ainda seguindo a linha de raciocínio em consideração à queda do templo, porque o discurso aqui é o mesmo de Mateus 24, tá certo? Aí diz aqui, quando vocês virdes, Jesus se referindo aos discípulos, né? Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela onde Jerusalém. Por quê? Esse alarde todo quanto a Jerusalém? Porque esses dias são de vingança. Esses dias em que Jerusalém estiver sitiada de exércitos, será um dia em que irá se culminar a sua devastação. Então é muito importante que fujam da Judéia, né? Que vão para os montes. Quem estiver dentro da cidade, retirem-se. Jesus falando, olha o cenário geográfico, Judéia, Jerusalém, tempo específico, tá certo? Não tem nada a ver com outras nações do tempo presente, tá certo? Então está claro aqui o texto. No verso 22 diz, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo é tudo, querido. Né? Pode virar a Bíblia de cabeça para baixo, dar nó na exegese para poder iludir incautos, mas a Bíblia é clara, tudo se cumpriria em um tempo determinante que se culminaria na devastação de Jerusalém, tá certo? Então, manipular a verdade do Pai é uma tentativa grotesca, tá certo? De iludir incautos e levar as pessoas ao erro. Isso é levar ao erro, tá certo? Isso é levar as pessoas ao erro, não deixar com que elas raciocinem, não deixar que elas examinem e realmente considerem a questão. Então, os textos que mostramos aqui foram devidamente para apontar de forma cronológica que
a promessa da ressurreição dos mortos, que a profecia da ressurreição dos mortos aconteceria como aconteceu em um tempo determinado. Cronologicamente, quando sai para Daniel essa visão, Daniel obtém um relato, Jesus faz menção aos judeus, os apóstolos Paulo levam em consideração do acontecimento a sua brevidade, porque ele escreve em 55 a 56, já entendendo que estava próximo, porque aconteceu em 70, e o texto de Lucas apontando, fechando com chave de ouro esse tempo cronológico, mostrando que foi sobre os escombros de Jerusalém, a destruição do templo, que tudo o que está escrito se cumpriu. Se tudo o que está escrito se cumpriu, obviamente a ressurreição dos mortos também já aconteceu, tá certo? No próximo vídeo vamos continuar falando desse assunto, mostrando outros pontos importantes de grande relevância para que você possa examinar e ver que o entendimento, né, da ressurreição do corpo físico não tem nada a ver com a doutrina da ressurreição dos mortos. Um abraço, graça e paz e até a próxima oportunidade. E não deixe, tá certo, de dar a tua curtida, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos vídeos que estarão sendo postados aqui na nossa plataforma YouTube, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz.